Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje? Então, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, formas e gêneros musicais da diversidade cultural tradicional e contemporânea. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Muito bem, então estou aqui com vocês e vocês já perceberam que nós vamos falar sobre música, não é verdade? E aqui temos alguns instrumentos. Professora, isso é instrumentos ou é uma parnafernália, né? Parafernália, quer dizer. Então, o que seria isso? São objetos inusitados, são objetos diferenciados que produzem som. Quer dizer, qualquer material sólido ou não, ele vai produzir um som. Isso vai depender de como vocês vão utilizar. Mas para que serve? Serve para tocar algum instrumento, alguma música, isso aqui, certo? Olhando bem esses objetos, o que provoca o seu olhar? O que provocou o olhar de vocês quando vocês viram essa organização desses objetos? Será que estão organizados mesmo? Será que é assim mesmo? Porque aqui nós temos, né, tubos, nós temos pratos, temos panela, temos conduíte, né, que é aquele coisa que faz a questão da instalação elétrica nas casas. E isso tudo para falar que nós vamos falar um pouco de música, de instrumentos musicais. Instrumentos musicais que estão envolvidos com a questão cultural também. Porque quando nós falamos de alguns instrumentos, nós podemos ter alguns instrumentos que são específicos do nosso país, da nossa região, da nossa localidade. E temos também que conhecer outros instrumentos que fazem parte de outras culturas também. Mas esses instrumentos, será que tem alguém que estuda sobre instrumentos, que se aprofunda sobre a história dos instrumentos? Ou qualquer pessoa pode tocar um instrumento? Claro que qualquer pessoa pode tocar um instrumento, mas ele tem que ter o quê? Ele tem que estudar, ele tem que se exercitar, porque ninguém nasce aprendendo a tocar. Tem os autodidatas. Quem são os autodidatas? São aquelas pessoas que não precisam ir para uma escola acadêmica para aprender a tocar um instrumento, certo? Mas ele vai explorar, ele vai exercitar. Então, para falar sobre a questão de instrumentos musicais, que envolve a música, e envolvendo a música envolve a dança, porque querendo ou não, quando você escuta uma música, ou você bate o pé, ou você bate a mão, quando você é tímido, ou fica só se mexendo, não é verdade? Então, a música, ela causa essas sensações. Mas, para ter a música, você precisa organizar os sons. E alguns sons são produzidos por alguns instrumentos, certo? Então, eu trouxe para vocês algumas perguntinhas aí que estão na tela. Você sabe o que é etnografia? Você sabe o que é etnografia? Vamos ver, então, o conceito de etnografia? O que é etnografia? É a junção de dois termos, etnia e grafia, certo? Então, etnia, origem, não é verdade? Grafia, a escrita. Continuando, e aí nós temos a etnia, é uma palavra usada para fazer referência a um grupo de pessoas de uma mesma matriz biológica e cultural. Grafia é o registro da escrita. Então, aquilo que eu falei, a origem sempre envolvendo a questão cultural. Se eu faço parte de um grupo, eu tenho uma etnia. E a grafia é a escrita, certo? Continuando, depois nós temos a antropologia. O que é antropologia? Estuda as culturas e os grupos que as criam. Então, a antropologia, eu falei muito bem também disso, lá quando eu falei da pré-história, quando eu falei os antropólogos descobriram, os antropólogos estudaram esses vestígios que o homem da pré-história deixou. Então, a antropologia estuda as culturas e os grupos que as criam, certo? Continuando, nós temos aí etnomusiólogo, tá? E o que é isso? É a pessoa que estuda a música em sua concepção social, né, sociocultural, analisando sua origem etnográfica, as manifestações, né, a manifestação em determinados povos na língua, religião e hábito.
Então, repetindo, etnomusicólogo, tá? Então, bem devagar, monomusicólogo, tá? Então, o que é isso? É a pessoa que estuda a música em sua concepção social, analisando sua origem etnográfica, a manifestação em determinados povos na língua, religião e hábito. Ô, palavrinha difícil é essa, não é verdade? Então, vamos para outra? Aí nós temos outra palavrinha, organologia. Olha essa palavra, organologia. É um ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais a partir de sua materialidade. O que é materialidade? Do que ele é feito, do que ele é constituído. Ou seja, a forma, a qualidade de som produzido, o timbre, o modo de execução, entre outros. E aí, falando sobre tudo isso aí, nós temos uma palavrinha que é chamada de luthier. Vocês sabem o que é o luthier? É a pessoa que inventa e constrói instrumentos musicais, certo? Então, essas palavrinhas já foram definidas, nós falamos, né, dessas palavrinhas, demos os significados, principalmente a questão do luthier. Lá no passado, era apenas as pessoas que construíam instrumentos, né? Elas tinham esse poder de construir, de afinar. Hoje não, as pessoas que afinam, constroem, criam instrumentos musicais, são chamados de luthier. E aí, falando sobre instrumentos musicais, nós temos os conceitos. Os instrumentos musicais têm desempenhado papéis cruciais na sociedade humana ao longo da história, desde os primeiros artefatos pré-históricos até os instrumentos eletrônicos modernos. Eles variam em complexidade e técnica de execução, e sua diversidade reflete a diversidade cultural e a criatividade humana, aquilo que nós falamos, artefatos lá da pré-história. Continuando mais um pouquinho sobre esse conceito, os instrumentos podem ser utilizados individualmente ou em conjuntos para criar arranjos musicais complexos e expressivos, contribuindo para a riqueza e a profundidade da experiência musical humana. E aí, eu trouxe para vocês alguns conceitos de alguns instrumentos, como eu falei, que nós iremos conhecer outros instrumentos de outros países, lembram? Pois é, então a Índia nós temos o sitar. O que é o sitar? Um instrumento de cordas usado na música clássica indiana. Olha aí a palavra clássica, né? Indiana, conhecido por seu som distintivo e complexidade técnica. Vamos ver a imagem do sitar? Então, o sitar é esse instrumento aí, não sei se alguém já viu ou é a primeira vez que está vendo, então ele tem uma complexidade para ser executada. Aí nós temos a tabla, vamos ver? O que é o conceito da tabla? Tabla, um par de tambores de percussão que desempenha um papel fundamental na música clássica indiana e em muitos gêneros populares. Vamos ver a tabla? A tabla ela tem um pouco parecido com os nossos tambores, mas ela tem uma forma de ser criada, o material que é feito essa tabla, certo? E ela é indiana. Na Argentina nós temos o quê? Vamos ver na Argentina? Na Argentina nós temos bandoneon, um tipo de acordeão utilizado principalmente no tango argentino, conhecido por seu som expressivo e melancólico. Aí nós temos a imagem do bandoneon. Então, o que é isso? Vocês lembram do tango que nós vimos lá, o vídeo dançando, quando nós falamos de dança? E ele era executado, aquela dança era executada justamente por esse instrumento, um dos instrumentos que compõem a música tango, certo? Ele tem um pouco a ver, né? Aí vocês devem conhecer algum instrumento parecido, mas ele tem características específicas. Aí nós temos a guitarra de crioula, tá? Então, vamos falar aí, uma guitarra de 6 cordas comum na música folclórica argentina. Outro instrumento que compõe o tango, a música tango, tá? Que é a guitarra de crioula. Então, muitas vezes usada em estilos como zumba, chacarera e milonga. Olha aí, então, algumas músicas que eles utilizam isso, certo? Aí nós temos outro instrumento, é o djembe, tá? Então, um tambor de forma glopet, né?
originário da África. Olha aí. Esse instrumento ele é originário da África Ocidental, usado em uma variedade de contextos musicais, desde rituais tribais até performances modernas. Então, desde os rituais, algo religioso, e as performances modernas. Vamos ver? Também algo muito parecido. Vocês percebem como os instrumentos também eles vão tendo essa influência cultural, dependendo do país, ele vai tendo essa influência cultural. Nós acabamos de ver aí um instrumento que vem lá da África e, de repente, nós conseguimos identificar algo parecido aqui no Brasil, aqui no Amazonas. Nós temos um outro instrumento que é chamado de cora, um instrumento de cordas originários da África Ocidental, semelhante a uma harpa, utilizado tradicionalmente por gringos, contadores de histórias. Então, nessa palavra, griot é chamado de contadores de histórias, certo? Para acompanhar narrativas e canções. Infelizmente, as imagens que nós tínhamos desse instrumento, eles não estavam liberados. Procuramos muito, mas era importante falar, principalmente porque é utilizado por essas pessoas que contam história, que envolve a cultura. Tá? Então, essas imagens não estavam liberadas, por isso que nós não temos imagens e nem o som. E aí nós temos no Japão, essa palavra aí, shakuhachi, né? Então, eu estou pronunciando como está escrito, tá bom, gente? Uma flauta de uma flauta de bambu tradicional japonesa, conhecida por sua sonoridade suave e meditativa, frequentemente associada à prática de Zen, budismo, tá? Então, nós temos aqui a imagem dela e ela parece muito, muito, muito com uma flauta. Só que a questão dos furos, vocês percebem, ela só tem 4 furos e ela não tem furo na parte inferior e nem próximo ao bocal, aonde você coloca a boca, não é verdade? Eles são somente 4 furos e é muito utilizado quando as pessoas estão meditando, o som é muito agradável. Aí nós temos o koto, vamos ver? Um instrumento de corda tradicional japonês, semelhante a uma cítara, utilizado em uma variedade de estilos musicais, desde a música clássica até a música contemporânea. O que é a música clássica? Nós vimos isso sobre música clássica, não é verdade? E aí está o exemplo do koto. Olha aí, ele parece uma harpa, mas ele está onde? Ele está na horizontal, não é? A harpa ela fica na verticalidade, esse aqui está na horizontal. E o som também é algo muito meditativo, muito, muito calmo, aquele som bem que vai acalmar, principalmente a questão para meditar. Aí nós temos do Canadá, nós temos uma outra imagem, que é o tambor indígena. Viu só? Lá no Canadá também tem um tambor indígena, um tambor de mão usado por povos indígenas do Canadá em cerimônias e celebrações tradicionais, muitas vezes acompanhado por cantos e danças. Meus queridos, alguns instrumentos não foi possível colocarmos as imagens, mas vocês podem anotar aí, até como se fosse uma atividade para vocês. Anotem o nome do instrumento. Se você tiver curiosidade de conhecer, de escutar o som, você pode, não é verdade? Você pode ir no YouTube e pesquisar e escutar o som e ter um contato muito mais próximo com esses instrumentos que eu estou apresentando para vocês e estou conceituando, certo? E aí nós temos a gaita de foles, tá? Embora mais associada à Escócia, a gaita de foles também é parte da cultura musical canadense, especialmente em regiões como Nova Escócia, onde tem raízes profundas na cultura acadiana, certo? Vamos ver a nossa gaita de fole. Então, gente, procurem o som da gaita de fole. Tem alguns filmes que eles apresentam a gaita de fole, ela tem um som muito característico, tá? Então, pesquisem, quem assistiu filmes aí, já deve ter visto em algum filme a gaita de fole, certo? E aí, nós temos a música indissociável da cultura. O que isso quer falar?
que ela não está separado. A música ela jamais vai ficar separada da cultura. De alguma forma, a música vai estar presente. E o que nós falamos dentro desse conceito? Desde que o homem é homem, tem havido registros de música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. Para entender a história da música, é necessário voltar aos tempos pré-históricos, passar pela antiguidade, pelos períodos medievais, modernos e, finalmente, aos dias atuais. Os primeiros homens ouviam o som das ondas, o canto dos pássaros, o som de outros animais, faziam para se comunicar os trovões, os uivos, os ventos e os próprios batimentos do coração. Certo? Perceberam também que podiam reproduzir os sons, por exemplo, batendo as palmas das mãos, os pés no chão e com sua própria voz. Há registro, gente, olha, preste atenção, há registro de uma flauta feita de ossos datada de 60.000 anos antes de Cristo. Apesar deste dado arqueológico, as informações se tornaram mais substanciais na antiguidade. Aí nós estamos vendo um exemplo dessa flauta, que é flauta de osso. Vocês perceberam como no texto ele apresenta que, para entender a questão dos instrumentos musicais no mundo contemporâneo, qual é o mundo contemporâneo? É o momento que nós estamos vivendo, alguns séculos nós estamos vivendo, certo? Nós precisamos ir lá na pré-história e isso nós estamos navegando nas nossas aulas de arte. Nós falamos sobre a pré-história, nós falamos como aqueles homens viviam. E já tem relatos dos arqueólogos, lembra da palavra do arqueólogo, que ele descobriu essa flauta. E há registro não só lá na pré-história, que o homem escutava a natureza, ele tentava entender a natureza e assim reproduzir o som. Ele poderia também até tirar o som do próprio corpo. Professora, como é que tira o som do próprio corpo? Batendo as mãos, batendo no corpo, assoviando, não é verdade? Batendo os pés. Então eu produzo também som. Mas também lá na pré-história acontecia isso, mas também nós tínhamos no Egito, que nós já falamos sobre o Egito. Vamos ver? As referências etnográficas comprovam que no Antigo Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, havia instrumentos variados como o tambor, a harpa, a cítara e a flauta. A música era um importante elemento religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Toct, era o criador da música, o que Osíris a tinha usado para civilizar o mundo. Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunidade, aos ritos sagrados e à dança. Então, olhem só o que eu trouxe para vocês aqui. Aqui tem alguns instrumentos do Antigo Egito. Se vocês perceberam, eles têm muito a ver com alguns instrumentos que eu já apresentei para vocês aqui de outros países também, não é verdade? Então, ele tem de madeira, certo? O lute, quem criou foi o luthier, não é verdade? Claro que nesse período não se falava a palavra luthier, só com o passar do tempo é que foi criado esse nome, esse título para a pessoa que criava os instrumentos musicais. Então, aqui nós temos alguns exemplos de instrumentos que eram utilizados no Egito Antigo, tá? Então, eram essas formas diversificadas de apresentar os instrumentos, de criar, de produzir o som, de fazer agradável, e com isso vai surgir também os movimentos sincronizados que levam à dança e os dançarinos. Aí temos os músicos e os bailarinos, os dançarinos, certo? Continuando. Formas e gêneros musicais da diversidade cultural tradicional e contemporânea abrangem uma ampla gama de expressões sonoras que refletem as tradições, identidades e inovações de diferentes comunidades ao redor do mundo. Aqui estão alguns exemplos. Música folclórica, certo? Representa as tradições musicais de uma cultura específica, transmitidas oralmente ao longo das gerações. Pode incluir estilos como o fado português, o flamenco espanhol, o bluegrass americanos e o samba brasileiro, certo? Então,
nós vimos que temos tudo isso. Aí eu trouxe para vocês um exemplo. Vamos ver? Muito bem, vocês perceberam? Tudo que nós já falamos, vamos buscar lá nos seus conhecimentos que nós já tivemos das nossas aulas. Essa dança representava aqui o som, mas ela falava do qual cultura? Pelo figurino, pela forma de dançar, foi apresentado para vocês. Será que era uma dança portuguesa? Será que era uma dança brasileira? Ou era uma dança espanhola? Os instrumentos que vocês também ouviram. Então, buscando os nossos conhecimentos prévios, nós podemos identificar, não é verdade? Através do figurino, dos passos, que já foram apresentados também na nossa aula. Agora vamos ver um outro exemplo. Esse instrumento é utilizado muito na cultura norte-americana, porque nós somos americanos, certo? Mas nós somos sul-americanos. Os norte-americanos vamos colocar ali para os Estados Unidos, certo? Então agora nós vamos falar um pouco da música indiana. Reflete as tradições musicais das comunidades indígenas ao redor do mundo, muitas vezes incorporando instrumentos tradicionais como tambores, flautas e instrumentos de corda e destacando conexões com a natureza e a espiritualidade. Olha só onde nós chegamos, né? Conexão com a natureza e a espiritualidade. Ora, os nossos irmãos indígenas, principalmente, eles têm essa conexão. Às vezes as pessoas dizem, olha, se conecta com a natureza, tira um pouco a sandália, pisa no chão, conversa um pouco, pega um pouco dessa energia. Nós que vivemos num mundo assim, vamos dizer, urbano, às vezes esquecemos de ficar um pouco descalço, pisar na grama, né? Sentir um pouco a natureza. E os nossos irmãos indígenas, eles fazem isso muito bem, até na dança deles, eles se conectam, né, com o elemento terra, eles estão conectados ao ar, os instrumentos, os vestuários, eles sempre estão fazendo, vamos dizer, ritos e dança em relação à natureza, a essa preservação. Vamos ver mais um pouquinho da imagem? Então, aqui, né, falamos sobre justamente essas danças. E aí nós temos a música popular também, que engloba uma ampla variedade de estilos musicais que são populares em uma determinada cultura ou região, como pop, rock, hip hop, reggae, música eletrônica, entre outros. Mas o que é uma música clássica? Vamos ver? A música clássica é aquela que permanece, pois o clássico é permanente. Em um casamento, o bolo de noiva é clássico. E no cinema, o filme que não se esquece é clássico. Beethoven, que foi um grande músico, né, é clássico porque não é esquecido. O que ele fez na história da música, como outros compositores, foi grandioso demais para ser esquecido ou desconsiderado. Continuando, existem músicas e músicos que fazem sucesso comercialmente, mas que não tem nada de clássico e que não tem permanência. Logo, ninguém mais se lembra deles. Continuando, neste sentido, a música clássica também pode ser chamada de música erudita, que vem do latim ex rude. Ela tira a rudeza do homem, seu lado bruto, é uma música que refina e enriquece. O classicismo resgatou a linha melódica da música, precisamente o que permanece na memória. Aí nós temos também, falamos da música clássica, nós temos a música do ritual e religiosa. Quais são esse estilo? Como é que elas apresentam esse conceito?
Utilizada em contextos rituais e religiosos, essas músicas podem variar significativamente entre diferentes tradições culturais, incluindo os cânticos litúrgicos, músicas de culto afro-brasileiros, músicas de cerimônias de casamentos e funerais, entre outros. Continuando, a música ritual e religiosa refere-se à música que é usada em rituais, cerimônias ou práticas religiosas, como parte integrante da experiência espiritual. Essa música é composta e executada com o propósito, o objetivo específico de facilitar a adoração, a meditação, a comunhão com o divino ou com outros aspectos da prática religiosa. Pode incluir uma variedade de estilos musicais, desde cânticos antigos e tradicionais até composições contemporâneas. Aí nós temos as músicas experimental e contemporânea. Envolve formas de expressão musical que desafiam as convenções tradicionais e exploram novas ideias sonoras, técnicas de composição e tecnologia de produção, muitas vezes cruzando fronteiras entre gêneros e incorporando influências culturais diversas. Certo? Então nós lembram quando nós falamos das danças tradicionais e das danças clássicas? Agora nós estamos falando da dança clássicas, não é verdade? E tradicionais, as músicas que trazem esses instrumentos musicais. Os conceitos, eles se parecem muito. Quando nós falamos de música clássica e música erudita, eu até citei na aula passada sobre a música, uma música que poderia ser clássica, considerada clássica, que eu cantei Garota de Ipanema. Mas nós temos algumas músicas, lembram do nosso primeiro imagem que apareceu para vocês, dos instrumentos inusitados? Pois é, nós temos um músico que ele explora justamente esses instrumentos, e são instrumentos que são usados no nosso cotidiano, que é o John Cage, e ele traz uma experiência muito significativa para a música. Vamos assistir? Vocês perceberam a exploração de sons? Vocês já imaginaram aí na sala de vocês a quantidade de sons que podem ser explorados? Não é verdade? Então, vamos falar sobre música de fusão. Vamos lá? Na cena musical contemporânea, muitas vezes vemos a fusão de elementos, estilos e influências culturais. Isso pode incluir gêneros como world music, que combinam elementos de várias tradições musicais e gêneros, como jazz étnicos, que incorporam elementos do jazz com músicas tradicionais de várias culturas. Aí nós temos o quê? Música urbana e global. Falamos da fusão e aí nós temos a música urbana global. Nas grandes cidades ao redor do mundo surgiram gêneros musicais que refletem a diversidade cultural e étnica das populações urbanas. Isso inclui gêneros como hip hop, reggae, salsa, rumba, entre outros que incorporam elementos de várias tradições musicais em um contexto urbano contemporâneo. Trouxe para vocês uma imagem de um grupo que é chamado de barbatuque, percussão corporal. Lembram quando eu falei que o homem lá nos primórdios, lá na pré-história, ele tentava tirar o som do próprio corpo? Então, os barbatuques, eles voltam, Os barbatuques vão resgatar, conheceram lá os primórdios e tiram o som do próprio corpo e fazem música. Pesquisem aí sobre os barbatuques. Vocês vão ver quanta música folclórica, clássica, eles cantam, quer dizer, eles usam a voz, eles não usam instrumentos criados pelos luthiers. Eles usam instrumentos do próprio corpo, sopro, batida de pés, batida de mãos. Então, pesquisem aí os barbatuques. Lembram? Fomos lá na pré-história, quando nós falamos que o homem observava a natureza e tirava o som do próprio corpo. E hoje, no mundo contemporâneo, nós temos aí os barbatuques.
E sabemos que quem cria os instrumentos são os luthiers. E vimos vários instrumentos que tiveram influência o quê? Cultural. Então, a cultura ela não pode estar separada do instrumento e da música. E há influência sim, certo? Então, finalizamos essa nossa aula.